Olá, estudante de orgânica, vamos à segunda aula de compostos organometálicos. Revisando o conteúdo, na aula passada nós vimos sobre organometálicos, organolítios, organomagnésio, reagente de Grignard, compostos organometálicos de hidrogênio ácido, né, e exercícios propostos e resolvidos. Então, nós vimos ali que nas reações que vocês viram anteriormente, o carbono ele é o eletrófilo, tá? Tendo de estar ligado a um átomo mais eletronegativo. Se eu precisar dele como nucleófilo, aí então é interessante ligar a um metal. E aí sim ele pode reagir com um eletrófilo. Aqui a gente pode ver bem claro que os metais possuem, né, uma eletronegatividade menor que o carbono, por isso pode acontecer. Então, podemos utilizar organolítios, por exemplo, reagindo um brometo, um haleto de alquila com lítio em hexano. E podemos também produzir chamado organomagnésio, que é um reagente de Grignard, reagindo com magnésio em éter, obrigatoriamente. O éter é muito importante, né, porque ele estabiliza o magnésio, tendo em vista que ele só tem 4 elétrons, então os outros 4 elétrons vêm dos pares não ligantes do oxigênio. Tá? E aí, então, independente se seja um organolítio ou um organomagnésio, o que a gente tem é um dipolo, tá? No carbono uma carga parcial negativa e no metal uma carga parcial positiva. Tá? Na verdade, pode-se considerar que o carbono reage como um carbânio, tá? Muito forte. Então, reagentes bastante, tá? Nucleófilos muito fortes. Tanto o organolítico quanto o organomagnésio pode ser formados a partir de haleto de alquila, brometo de alquila, haleto de vinila e de arilo. Tá? Aqui, então, um exemplo, né, com um organolítio, abrindo aqui o anel epóxi, tá? Ele acidifica e forma o álcool, e o de magnésio a mesma coisa. Tá? Então, o exercício proposto. Aqui também um dado importante, a água é um veneno para o reagente de Grignard, e o de lítio também, tá? Mas o reagente de Grignard, que ele é produzido na hora, muitas vezes, não é comprado, tá? Então, por isso, a ênfase no reagente de Grignard, ele é sempre produzido antes de ser utilizado, mas ele tem algo interessante, se ele for exposto ao deutério, é possível deuterar, colocar um deutério ali na estrutura. E os grupos acídicos também não podem ser utilizados para produzir o reagente de Grignard. Então, e aí no caso hidroxila, por exemplo, da água, as aminas, tá? os tióis, tá? O alcino e o ácido carboxílico destrói o reagente de Grignard. Então, sem chance. Temos também esse exercício resolvido, como produzir o reagente de Grignard utilizando epóxi, tá? E água adulterada. E nessa aula nós vamos falar ainda sobre compostos organometálicos, falar um pouco da nomenclatura, tá? E a transmetalação, reação de acoplamento e exercícios propostos. Tá? Há muitos compostos organometálicos diferentes, não tem só o organolítio e o organomagnésio, ou reagente de Grignard. Tá? Porque, devido a ter os metais serem menos eletronegativos que o carbono, nesse caso, ele funciona como nucleófilo, isso é interessante. Então, veja aqui, ó, então, cobre pode reagir com cobre, com cádmio, silício, zinco, alumínio, chumbo, mercúrio, tá? Estanho. A reatividade do composto organometálico depende da polaridade da ligação carbono-metal. Maior polaridade da ligação, mais reativo, tá? O carbono como nucleófilo. Então, a diferença de eletronegatividade, tá? que depende ali, a polaridade depende dessa diferença de eletronegatividade. E aí, então, por exemplo, o magnésio, a eletronegatividade dele é 1,2. Na tabela anterior estava lá.
e o magnésio 2,5. Então, se a gente for fazer a conta aqui, vai dar 1,3. Tá? Então, essa diferença, 1,3, ela é grande. Tá? Uma diferença grande de eletronegatividade. Então, indica o quê? Que essa ligação ela é muito polar. Na verdade, ela é tão polar que ela chega a ser quase iônica. Tá? Quase iônica. Então, ela tem aí 52% de iônica e 48% de covalência. Tá? Então, ela tem aí um alto percentual de ionicidade. Por isso que eu posso tratar muitas vezes o carbono ligado, por exemplo, com o magnésio, como um carbônio, como se eles tivessem rompido a ligação. Eu posso tratar assim, muito reativo. E o lítio? O lítio já é 1,0. Então a gente já vai ter para 1,5, é muito mais polar. O lítio chega a pegar fogo se entrar em contato com água. Né? Então, ele, apesar que ele é armazenado, é possível armazenar ele, né? Mas ele é muito reativo. Tá? Nomenclatura. Como é que fica? Então, é o nome do grupo alquila e o nome, mais o nome do metal. Aqui, por exemplo, então, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, vai ser o que? O butil? Lítio. Tudo junto, sem tracinho, nada. Bom? Aqui, ó. Aqui é o cádmio, né? E aqui, 1, 2, 3. É uma propila. Mas tem duas propilas. Então, dipropil, cádmio. Aqui é o chumbo. Tem 4 etilas. Tá? Então, tetraetil, chumbo. E aqui, já o reagente de Grignard, ele é tratado como se fosse um sal de brometo. Tá? Mas, tá, então seria brometo, D, e aí segue a regra. Nome do grupo alquilo, nome do metal. Etil, magnésio. Bom, agora, mas você viu que é possível ter outros metais reagindo com o carbono, formando organometálicos. Mas para que isso seja possível, é necessário uma reação chamada de transmetalação, que significa troca de metal. Então, ocorre, por exemplo, com o reagente de Grignard, tá? Reagindo com haleto de metal, em que o metal é mais eletronegativo que o magnésio. Okay? Então, eu tenho um reagente, produzir um reagente de Grignard. Eu quero produzir um outro organo metálico. Então, está aqui, ó. Esse é um haleto de metal, cloreto de cádmio. Tá? Então, como o cloreto de magnésio, como o magnésio, a eletronegatividade é 1,2 e do cádmio é 1,5, então ele é mais eletronegativo que o magnésio, então a reação vai. Então a gente vai ter a produção aqui do dietilcádmio. Tá? Obviamente, o que vai acontecer com essa ligação? Ela vai ser menos polar, tendo em vista que a diferença de eletronegatividade entre o cádmio e o carbono diminui. Tá? Ligações novas, por exemplo, carbono-carbono, ela pode ser feita usando reagentes organometálicos, tá? Em que o íon metal é um metal de transição. Então, as reações são chamadas de reações de acoplamento. Por quê? Porque dois grupos, alquila, arila, vinila, são ligados ou acoplados juntos. É uma reação muito importante porque aumenta a cadeia. Então, reações que aumentam a cadeia carbônica são extremamente interessantes sinteticamente, tá? São muito interessantes sinteticamente. Então, os primeiros compostos organometálicos usados para esse tipo de reação de acoplamento foi os reagentes de Gilman, também chamado de organocuprato. E aí, então, aqui parte-se ali de um reagente organolítio, então lembrando, então a gente colocou como o de Grignard, nesse caso parte de um organolítio, diodeto de cobre, tá? Tem cobre 2 também. Aí, em um éter, tetraído furano, e vamos ter ali o reagente de Gilman, tá? Que
é um orgânico prato, tá? Orgânico prato. Então, o Gilman tem uma história interessante, porque ele foi um cientista muito produtivo, tá? E produziu aí durante, acho que 40 anos, mas ele era cego. E quem escrevia e lia os artigos e ajudava a escrever os artigos era a esposa dele, tá? Era a esposa dele, mas ele era extremamente produtivo. Interessante. Então, o reagente G é uma lição muito útil para os químicos sintéticos. Aqui, então, a partir do antibromito de etila, eu posso reagir com o reagente de Gilman, tá? Esse prato. E aí, um desses grupos aqui estão inseridos aqui, tá? Os fluoretos não reagem, tá? E aí, então, há um aumento de cadeia com 3 carbonos. Isso é muito interessante, sinteticamente. E aí, então, o cobre, né, ele continua sendo cobre 1, tá? Aqui. Então, ele passa a ter só um grupo ligado a ele, tá? Então, eles podem ser usados também para preparar compostos que não podem ser preparados por substituição nucleofílica. Então, por exemplo, aqui, ó, esse não pode ser preparado, porque não forma nem o carbocato estável via SN1 e também não é possível SN2 por causa da alta densidade eletrônica aqui. Então, o ataque do nucleófilo ele é repelido pela ligação π. Então, com a reagente de Gilman, já isso fica resolvido. Então, consegue inserir ali na posição do brometo facilmente um grupo etilo, tá? Aqui é a mesma coisa, o anel aromático é impraticável, não tem como fazer nem... Ele não forma carbocato estável para CDSN1 e não, assim, é difícil o nucleófilo atacar por trás por causa do anel, né? Da densidade eletrônica tanto acima quanto abaixo do anel, tá? A ressonância entre as duplas. Né? E aí, nesse caso, com a reagente de Gilman, é possível metilar, por exemplo, essa posição. É muito interessante, sinteticamente. Os reagentes Gilman podem substituir mesmo halogênios em compostos que contêm outros grupos funcionais. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma carbonila, então uma cetona, tá? Então, o reagente Gilman consegue substituir halogênios mesmo que haja outros grupos funcionais. Também é bem interessante, tá? Não só halogênios, pura e simplesmente. Então, ali, então, metilou aquela posição do bromo, tá? Aqui, ó, então a gente tem aqui uma dupla ligação. Ele não consegue inserir um grupo alquila aqui, tá? Nesse caso aqui, um grupo vinila, tá? E sem destruir a dupla ligação, a ligação π, ali, certo? O Gilman, os rendimentos não são tão altos, tá? Existem reações de acoplamento com rendimentos bastante altos. 80%, 90% isso é alto para química orgânica, tá? Então, e aí, quando usado um catalisador de metal de transição. Por exemplo, aqui o paládio, tá? É um metal de transição, tá? Ele com a oxidação zero. E esse PPH, ó, na verdade, é um fósforo ligado por 3 fosfinas. Tá? 3 fenóis, né? Vai ser chamado de uma trifenilfosfina. Tá? Trifenilfosfina, 3 fenilas, na verdade, mais adequado. Né? Uma trifenil, então ele é um paládio tetratrifenilfosfina. Tá? A reação de Heck, então, utiliza esse paládio, tá, como catalisador. Então, ele é utilizado ele pode acoplar grupos arila, benzila, leite de vinila, triflato, com um alceno, um alqueno, tá? E a solução é básica. Então, tá aqui. Então, a gente tem aqui um haleto de arila, tá? Então, eu tenho um alceno e utiliza ali, né, a trifenilfosfina de paládio, né? E uma base,
tá? Uma amina na forma de base, tritilamina. E aí, então, é possível inserir ali, por exemplo, um grupo vinila, tá? Na posição ali do bromo. Aqui, tá? Um grupo triflato. Então, nós temos aqui essa vinila ligado a uma fenila. Mesma coisa, mesmo reagente, tá? Paládio e a tritilamina. E aí, nós temos essa estrutura aqui, tá? Bem interessante. Não vamos falar de mecanismos dessas reações, porque são mecanismos complexos, com ciclos, tá? Mecanismos assim, em ciclos e que não você não faz parte, tá? do nosso estudo. É um estudo mais avançado, tá? Para uma pós-graduação. Tá? Então, só decore aí, ou grave aí que REC faz, qual o seu reagente, quais reagentes que reagem, assim por diante. Assim. A reação de Stedley, tá? Também é o mesmo caso da reação anterior, acopla grupos arila, benzila, letrovinila, ou triflato com estanana. Tá? Então tá ali, ó, o aleto de arila, reagindo aqui com essa estanana aqui, tá? Então, que a gente tem aqui um grupo vinila, e 3 grupos, tá? Propila. Não. 3 grupos butila, desculpa. Tá? Então, essa é uma estanana, então ela tem a capacidade de ligar 4 grupos. Nesse caso aqui, a pergunta é, qual que vai se conectar lá? Vai ser o grupo vinila ou o grupo alquila? Aí, nesse caso, quando tem o grupo vinila, ele se adiciona preferencialmente. Tá? Então, a gente vai ter ali no lugar do brônio, um grupo vinila, algo bem interessante, porque você tem um anel aromático com alta assim, densidade eletrônica e mesmo assim conseguiu inserir um grupo de alta densidade eletrônica também. Então, sinteticamente, isso aqui é muito interessante, tá? E aí, então, a estanana ali, tá? Os outros grupos só sobram ali na estanana, então só tem grupos alquilas nesse caso. E o bromo substitui o lugar da vinila, tá? Então, ó, grupos arilas e vinilas são acoplados preferencialmente, tá? Aqui o triflato, né? E aí, então, a estanana agora só com o grupo alquila. E aí, então, obviamente, no tetrabutilstanana, tá? E aí o grupo alquila pode ser acoplado se usar a tetraalquilestanana, tá? E aí, então, de novo, então, utiliza o paládio, né? O tetra, tá? O tetra fosfina, volta aqui. Então, o grupo triflato, tá? Reage aqui com a estanana só com o grupo alquila. Nesse caso, é tetrabutilstanana. Então, grupos alquilas podem ser acoplados se usar tetraalquilestanana. Se tiver grupos vinilas ou arilas, eles vão se adicionar, preferencialmente. Então, o nosso catalisador de paládio, em THF, e aí, lá, está ali, né, o grupo, tá, butila adicionado. Tá? Outra reação é a reação de acoplamento de Suzuki. Inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel por causa dessas reações, Sonogashira, Suzuki. Tá? Tal é a importância dessas reações. E acopla o grupo arila, benzila, aleto de vinila com o organoborano em solução básica. Então, a característica é essa. Tá? Então, é o organoborano. Esse aqui é o organoborano. E aí, então, o que estiver ligado aqui ao boro, tá? Vai ser acoplado ali na posição do bromo. Tá? De novo, o mesmo reagente paládio, só que agora uma base bem mais forte, tá? O hidróxido de sódio. Então, tá ali, acoplado ali, tá? E aí forma o borano, tá? Como subproduto.
A mesma coisa aqui, ó, já com o brometo de arila, né? E aí, então, o acoplamento vai ocorrer a partir daqui, ó, tá? Aqui, ó, lembre-se disso, tá? Então, se tiver a ligação do borano, que é a ligação com o boro que vai se romper para se formar ali. Um catalisador de paládio, sódio e voilá, tá? Então temos ali o nosso acoplamento, reação de acoplamento. Exercício proposto. Quais aletos de alquila você usaria para sintetizar os seguintes compostos, usando o organoborano abaixo, aqui esse organoborano. Então, quais que você poderia sintetizar? O organoborano usado na reação de Suzuki é preparado pela reação do catecolborano com um alqueno ou um alquino. Tá? Então, aqui eu tenho um alqueno, o catecolborano, e aí, então, a partir de um alqueno, eu vou ter um grupo alquila ligado ao boro. A partir de um alquino, eu vou ter um grupo, tá, vinila ligado ao boro. Então, qual decabanante você usaria para preparar o organoborano do problema 1? Tá? Esse organoborano aqui. Dê 2 conjuntos de brometo de alquila e alceno que poderiam ser usados numa reação de Heck para preparar o seguinte composto. Então, pensa aí, tá? E resolve esse problema. Nossa referência bibliográfica, Paula Brus, tá? Química Orgânica, volume 1, 2006. Fazib Zaz Sduchania. Obrigado pela atenção em ucraniano. Sólidio, glória.